Escorpião, escute com atenção. Por 12 longos anos, você carregou um peso invisível. Você atravessou estações que pareciam intermináveis. Você guardou sua dor em silêncio, mesmo quando seu espírito estava se despedaçando. As pessoas acreditavam que você estava bem, mas no fundo, você sabia que estava travando batalhas que ninguém mais entendia. E ainda assim, você continuou seguindo em frente. Você continuou respirando. Você continuou se reerguendo. Agora, ouça com clareza. No dia 1212, as próprias correntes que te prenderam por 12 anos começam a se romper. O peso que você carregou sozinho começa a se dissipar. Não algum dia, não eventualmente, mas agora. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem te encontrou por um motivo. Se você está pronto para entrar em um novo capítulo, digite nos comentários: estou pronto para a minha transformação. Porque, Escorpião, o que vem a seguir mudará tudo. Vamos começar. Escorpião, permita-me ficar com você por um momento. Só você e eu. Sem barulho, sem plateia, simplesmente a verdade silenciosa que você carregou por tanto tempo. 12 anos é muito tempo para guardar coisas dentro do peito. Muito tempo para caminhar com sombras que pareciam nunca afrouxar seu aperto. E você fez isso do jeito que Escorpião sempre faz, em silêncio, com a expressão séria, com uma força que enganou a todos, menos o seu próprio coração. As pessoas viram sua calma, viram sua compostura. Testemunharam como você continuou seguindo em frente mesmo quando a vida parecia tirar tudo de você. Mas nunca viram as noites em que você ficou acordado, encarando a escuridão, se perguntando por que certas feridas se recusavam a cicatrizar. Nunca viram os momentos em que você engoliu a dor porque não tinha espaço para desmoronar. Você aprendeu a carregar o que outros teriam abandonado. Você aprendeu a respirar fundo apesar da dor. E porque você é Escorpião, aprendeu a continuar mesmo quando o caminho parecia estar se fechando ao seu redor. Houve verdades que você descobriu e que mudaram sua perspectiva sobre o mundo. Verdades que revelaram algo dentro de você. Verdades que você nunca pediu, mas que de alguma forma teve que aceitar. E cada uma delas deixou sua marca. Não o tipo de marca que enfraquece uma pessoa, mas o tipo que a fortalece, o tipo que aguça a alma. E sim, houve traições. Traições silenciosas, inesperadas, o tipo que faz você questionar o próprio chão que pisa. O tipo que força você a reconstruir a confiança de dentro para fora. Você perdeu partes de si mesmo ao longo do caminho. Não porque você fosse fraco, mas porque você se importava mais profundamente do que a maioria das pessoas sabe ser capaz. E ainda assim você se ergueu. Talvez não rapidamente, talvez não com um grande alarde, mas você se ergueu. Você seguiu em frente com um coração que havia sido rachado e remendado tantas vezes que é impossível contar. Você seguiu em frente mesmo quando o silêncio ao seu redor parecia mais pesado do que os próprios problemas. Você seguiu em frente quando as pessoas se afastaram sem explicação, deixando você com perguntas que nunca encontraram respostas. Escorpião, você viveu um ciclo que te remodelou desde a base. Um ciclo que exigiu mais força do que qualquer alma deveria ter para dar. Um ciclo que exigiu crescimento na escuridão muito antes da luz retornar. E no entanto, aqui está você ouvindo, respirando, parado à beira de algo que seu espírito esperava sem conhecer as palavras para descrever. 12 anos não são apenas tempo. São uma vida inteira de aprendizados. Uma vida inteira de desapego. Uma vida inteira descobrindo a verdade sobre quem você é quando tudo que lhe é familiar desaparece. Então, quando digo que 1212 encerra esse ciclo, quero que você sinta isso na pele. Não porque conserta o passado, mas porque liberta você do peso que ele carrega. É o clique suave de uma fechadura se abrindo após anos de silêncio. Uma porta se movendo, a luz entrando, algo dentro de você exalando pela primeira vez em muito, muito tempo. E enquanto você sente essa mudança silenciosa, Escorpião, perceba como o ar ao seu redor começa a mudar. Perceba como algo quase invisível começa a se reorganizar, chamando você para frente, gentil e firmemente, para um espaço onde você nunca esteve antes.
Escorpião, há algo terno na forma como certos momentos chegam. Silenciosos, discretos, quase como uma mão suave repousando em seu ombro depois de anos carregando tudo sozinho. É assim que 1212 se sente. Não uma explosão repentina de mudança, não uma reviravolta dramática na história, mas uma porta que esteve trancada por tanto tempo finalmente se abrindo. Uma respiração lenta depois de anos apertando o peito. Uma mudança tão suave que você quase questiona se é real. Por 12 anos, você viveu em uma fase que nunca parecia terminar. Um corredor sem luz no fim. Um capítulo que se recusava a fechar, não importava quantas vezes você sussurrasse que estava pronta. E ainda assim você continuou caminhando. Continuou esperando. Continuou carregando verdades que nunca disse em voz alta. Houve noites que ninguém conhecia. Noites em que seu coração parecia mais pesado que seu corpo. Noites em que uma única lembrança podia te despedaçar. Mesmo assim, você acordava na manhã seguinte e seguia pelo mundo como se nada tivesse acontecido. Houve batalhas que você travou em silêncio porque sentia que ninguém entenderia seu peso. A dor de Escorpião é privada. A força de Escorpião é silenciosa. E assim você aprendeu a sangrar sem fazer barulho. Houve momentos de abandono que cortaram mais fundo do que palavras. Momentos em que você estendeu a mão e não encontrou nenhuma para retribuir. Momentos em que as pessoas em quem você mais confiava simplesmente se afastaram enquanto você ainda tentava se reerguer. E de alguma forma, você se convenceu de que conseguiria suportar até isso. Depois, houve as oportunidades perdidas. Caminhos que deveriam ter se aberto. Portas que deveriam ter te acolhido. Momentos em que a vida parecia escapar por entre seus dedos, não importando o quão preparado você se sentisse. E cada vez que isso acontecia, uma parte de você se perguntava se o universo havia esquecido seu nome. Mas isso nunca aconteceu. Nem uma única vez. Porque em algum lugar além do que você podia ver, a história estava sendo registrada com precisão. Cada lágrima, cada passo, cada perda que esculpiu algo mais profundo em você, nada disso desapareceu na escuridão. Tornou-se parte de um registro sagrado guardado em um lugar que você nunca deveria ter testemunhado. Um lugar que registra o que o coração carrega em silêncio. E agora, pela primeira vez em 12 anos, a página finalmente vira. Não porque você forçou, não porque se esforçou mais, mas porque algo no universo decidiu que você já carregou o suficiente. Ciclo completo. Você está livre. Deixe isso se assentar por um momento. Deixe as palavras ecoarem no espaço ao seu redor. Você está livre. É o tipo de verdade que se move lentamente. Como a luz do sol invadindo um cômodo ao amanhecer, como o calor retornando a um corpo que esteve frio por tempo demais. E à medida que esse calor se instala em você, Escorpião, perceba como algo dentro de você começa a despertar. Algo que estava esperando pacientemente sob o peso de tudo que você sobreviveu. Algo pronto para emergir em um espaço que foi aberto só para você. Escorpião, permita-me conversar um pouco mais de perto com você neste momento. Porque o que você perdeu ao longo desses 12 anos não foi pouco nem simples. Isso te moldou de maneiras que você mesmo ainda não conseguiu expressar completamente em palavras. Para Escorpião, a perda nunca chega silenciosamente. Ela chega como uma maré inesperada, lenta no início e de repente arrasta pedaços inteiros do seu mundo para o mar. Havia pessoas em quem você confiava que desapareceram da sua vida tão rápido que seu coração mal teve tempo de entender o que aconteceu. O tipo de final que deixa marcas na alma. Não porque você fosse fraco, mas porque você amou com uma sinceridade que a maioria das pessoas nunca aprende a cultivar. Houve momentos em que algo dentro de você se quebrou um pouco. Não por drama, mas por uma verdade. A verdade de que alguém não era quem você pensava que fosse. A verdade de que uma porta com a qual você contava nunca deveria ter se aberto. A verdade de que você estava em um lugar que não conseguia mais suportar o peso do seu espírito. E nesses momentos, Escorpião, algo dentro de você morreu. Não da forma trágica que o mundo imagina, mas da forma silenciosa que só você perceberia. Uma versão sua se esvaiu.
Uma versão construída sobre confiança, sobre esperança, sobre acreditar que certas pessoas ou sonhos caminhariam com você rumo ao futuro. Mas não era para ser. E esse é o tipo de desgosto que transforma uma pessoa de dentro para fora. E então surgiram as oportunidades, aqueles momentos estranhos em que você estava pronto, qualificado, alinhado. Você sentia o momento certo na pele. Sentia o sim antes mesmo de ele chegar. E então, de alguma forma, ele escapou por entre seus dedos como água. Mas eis o que Escorpião quase nunca ouve. Nada do que você perdeu foi em vão. Nem um momento, nem uma mágoa, nem uma porta fechada. Porque sua alma não reage à perda da mesma forma que as outras. Você não desmorona sob o peso dela. Você não desaparece. Você se transforma. Você se desfaz da pele que não consegue mais conter quem você está se tornando. Você queima o que é pequeno demais para o futuro que surge dentro de você. E mesmo quando doía, mesmo quando você não conseguia enxergar o propósito, seu espírito continuava se reorganizando em torno da verdade. Você estava sendo preparado para algo maior do que a vida que pensava estar construindo. 12 anos de desapego. 12 anos aprendendo onde não depositar sua confiança. 12 anos descobrindo que sua força mais profunda reside nas partes de você que ninguém mais vê. E agora, com a aproximação do dia 1212, algo muda no ar ao redor da sua história. Não como retribuição, não como vingança, nem mesmo como compensação, mas como uma espécie de restauração que parece quase sagrada. Uma promessa silenciosa retornando a você. Um caminho surgindo do chão sob seus pés. A sensação de que o universo estava guardando tudo o que você perdeu, esperando o momento em que você pudesse recebê-lo de uma nova forma. O que retorna para você agora não chega na mesma medida do que foi tirado. Chega multiplicado, expandido, elevado a uma forma superior, porque você não é mais a mesma alma que perdeu essas coisas. Você é a alma que sobreviveu a elas, que cresceu com elas, que superou o que um dia a destruiu. E à medida que essa nova corrente começa a fluir pela sua vida, permita-se sentir como é receber novamente, confiar novamente, abrir a porta apenas um pouco. Algo está se aproximando de você, Escorpião. Algo que traz um calor familiar, mas que chega de uma forma que você nunca conheceu. Escorpião, quando um longo ciclo termina, o mundo ao seu redor muda de maneiras que os olhos percebem por último. Começa dentro de você primeiro, nos lugares silenciosos, nas mudanças sutis demais para que qualquer outra pessoa perceba. Mas você as percebe, porque viveu tempo suficiente com o oposto. Há um momento, e talvez você já o tenha sentido, em que o ar ao redor da sua história se aquieta. Uma pausa suave, a sensação de que algo que você carregou por tempo demais finalmente afrouxou seu aperto. Você não consegue explicar. Você simplesmente respira diferente. Sua postura muda. Você se move pelo seu dia com uma leveza estranha e inesperada, como se uma parte de você estivesse esperando por isso sem saber como pedir. E então, quase sem esforço, você começa a ver o mundo reagir a você de maneiras que nunca antes. Pessoas que antes duvidavam de você de repente te observam com uma espécie de respeito silencioso. Não porque você mudou da noite para o dia, mas porque a verdade sobre quem você é não está mais escondida sob o peso do que você sobreviveu. É estranho como a energia funciona. Você entra em uma sala com o mesmo rosto, a mesma voz, a mesma presença. E, no entanto, algo em você está diferente. As pessoas sentem isso antes mesmo de entenderem. Algumas se aproximam, outras se afastam, não por medo, mas por reconhecimento. Elas percebem uma força em você que sempre esteve lá, mas agora se manifesta na superfície, firme e inabalável. E enquanto tudo isso acontece, as oportunidades começam a surgir. Não aquelas que você teve que perseguir, não aquelas pelas quais você implorou. Estas vêm por si só, batidas silenciosas. Portas que você pensava estarem seladas. Momentos que antes escapavam agora retornam como se estivessem esperando pela versão exata de você que está aqui hoje. É quase poético como a vida lhe devolve o que um dia desapareceu.
Mas ela faz isso com o tempo certo, com precisão, com uma compreensão do tipo de pessoa que você se tornou através das tempestades que enfrentou. E em algum ponto dessa transformação, sua mente começa a relaxar. Pensamentos que antes giravam com medo se suavizam. O ruído interno se aquieta. Você se pega sentindo calma em momentos em que antes se preparava para o pior. Essa paz não vem de respostas. Ela vem do alinhamento. De saber, lá no fundo do seu ser, que algo maior está se movendo a seu favor. Em Escorpião existe algo mais. Algo que só o seu signo pode realmente compreender. Sua intuição se aguça. Não da forma dramática que as pessoas descrevem, mas naquele conhecimento tranquilo e firme que surge do centro do seu peito. Você pressente as pessoas antes que elas falem. Você pressente mudanças antes que elas aconteçam. Você pressente começos antes que eles se formem. É uma espécie de visão interior que se torna mais clara quando o ciclo antigo se desfaz. E então, justamente quando você começa a confiar nessa sensação, alguém chega. Não para te salvar, não para te distrair, mas porque a presença dessa pessoa se encaixa na frequência em que você cresceu. Sem caos, sem confusão, apenas um reconhecimento constante, como encontrar alguém que sua alma já reconhece. É em momentos como esses que você percebe que a vida está se reorganizando ao seu redor. Não de repente, não de forma estrondosa, mas com a graça que só se manifesta quando você finalmente está pronto para receber o que sempre esteve esperando por você. E à medida que essa percepção se instala em seu espírito, algo dentro de você começa a se abrir, suave e silenciosamente, como se estivesse se preparando para a próxima verdade que sua jornada está pronta para revelar. Escorpião, chega um momento em toda longa jornada em que o peso que você carrega começa a falar. Não em voz alta, não com urgência, mas com uma honestidade silenciosa que lhe pede para parar e perceber o que você tem carregado muito depois de ter cumprido seu propósito. Você sempre foi forte o suficiente para suportar. Essa nunca foi a questão. Mas força não é o mesmo que pertencimento. E algumas coisas que você carregou nunca deveriam ter ficado com você por tanto tempo. Algumas delas nunca lhe pertenceram de fato. Há pessoas que saíram da sua vida sem fazer barulho, deixando um vazio que costumava ecoar nos piores momentos. Você tentou entender. Tentou dar um desfecho à história, encontrar algum tipo de paz de espírito. Mas a verdade é que algumas partidas não devem ser compreendidas. Elas servem para libertar. E embora tenha doído, embora tenha persistido, uma parte de você sempre soube que alguém que desaparecesse assim nunca deveria ter caminhado ao lado da versão de você que está surgindo agora. E então há a maneira como você se fecha em si mesmo quando as coisas desmoronam. Esse hábito silencioso de se responsabilizar por tudo. Cada mal-entendido, cada mudança na atmosfera, cada mágoa que você não causou. Escorpião, você carregou a culpa como se fosse uma obrigação. Você se cobrou um padrão que nenhum coração humano foi feito para alcançar. E em algum momento, você se esqueceu de que nem tudo que te machuca é culpa sua. Deixe essa verdade te acompanhar por um instante. Deixe que ela suavize a tensão no seu peito. Você tem o direito de transferir a responsabilidade para onde ela não pertence. Você tem o direito de devolver partes da história que nunca foram suas para consertar. E eu sei que houve dias em que você se sentiu atrasado, como se a vida seguisse em frente para todos os outros enquanto seus pés permaneciam enraizados no mesmo lugar. Como se você estivesse observando o mundo de fora, se perguntando quando seu momento finalmente chegaria. Mas e se você nunca se atrasasse? E se você estivesse sendo alinhado? E se cada atraso fosse um ato de proteção que você ainda não consegue compreender? O tempo nunca funcionou para você da mesma forma que funciona para os outros. Seu caminho se curva de maneira diferente. Seu crescimento se dá em solo mais profundo. Você não floresce de acordo com um cronograma. Você floresce quando sua alma está pronta. E essa prontidão está se aproximando com uma certeza que não precisa de pressa. E talvez o mais difícil de tudo seja se permitir acreditar que a alegria pode permanecer. Não ser passageira, não ser breve, mas sim permanente.
Você aprendeu a se preparar para a perda porque ela já a tocou antes. Mas você não é mais a mesma alma que tremia à beira da dor. Você se tornou alguém capaz de acolher a felicidade sem temer seu prazo de validade. Para receber o que lhe é destinado agora, você precisa de espaço, não em suas mãos, mas em seu espírito. Você está entrando em um espaço que não pode acolher o peso do passado. Então respire suave e lentamente. Deixe o que não lhe serve mais ir embora sem lutar para trazê-lo de volta ao lugar. Há algo se abrindo à sua frente, e isso pede uma versão mais leve do seu coração. Uma versão que saiba confiar novamente no chão sob seus pés. E à medida que esse espaço começa a se abrir, observe como a luz começa a entrar. Não de uma vez, apenas o suficiente para você perceber que algo novo já está encontrando o caminho em sua direção. Escorpião, quando olho para a jornada que você percorreu, vejo alguém que não apenas sobreviveu a 12 anos difíceis. Vejo alguém que foi se transformando o tempo todo, silenciosamente, deliberadamente, de maneiras que você não conseguia compreender enquanto ainda estava no meio da tempestade. Há coisas que você não permite mais. Não porque você se tornou insensível, mas porque você amadureceu. Você não entrega mais sua confiança livremente não por amargura, mas por sabedoria. Você aprendeu que a confiança é algo sagrado. E agora você a oferece com intenção, com clareza, com a compreensão de que nem todos merecem ter acesso às partes mais profundas do seu espírito. Existe em você uma força que não precisa se provar. Ela não é estridente. Não é agressiva. É o tipo de força que se move como uma maré lenta, constante e inegável. As pessoas a sentem quando você entra em uma sala. Elas percebem a diferença antes mesmo de conseguirem nomeá-la. Porque essa força não é uma armadura, é evolução. E talvez você tenha notado como sua paciência para a energia morna diminuiu. Como você não tolera mais situações que te puxam para trás. Como você não se encolhe mais para fazer os outros se sentirem confortáveis. Isso não significa que você está se tornando frio. Significa que você está se alinhando com o que sua alma sempre soube. Você não pode carregar o que nunca foi feito para se encaixar na pessoa que você está se tornando. Agora existe em você uma clareza que não existia antes. Não é o tipo de clareza que surge de repente, mas sim aquela que se forma como o amanhecer. Lenta e constante, preenchendo tudo o que toca. Você vê as pessoas por quem elas são, não pelas histórias que contam, não pelas máscaras que usam. Seus olhos aprenderam a reconhecer a verdade sem precisar de explicações. E uma vez que você a vê, não consegue mais ignorá-la. E talvez a mudança mais poderosa de todas seja a forma como você se valoriza agora. Não de forma ostensiva, não com ego, mas com uma calma certeza de que você não está mais disponível para as versões de amor, vida e conexão que faziam você se sentir pequeno. O mundo pode não entender essa mudança a princípio. Alguns podem pensar que você mudou, mas não mudou. Você simplesmente voltou a ser você mesmo. 12 anos não te quebraram. Eles te treinaram. Eles esculpiram as partes que eram pesadas demais para carregar adiante. Eles despiram as ilusões, as falsas promessas, os alicerces frágeis. E o que restou foi a parte de você que sempre esteve destinada a se erguer. Você não é mais a pessoa que entrou nesse longo ciclo. Você caminha diferente agora. Você respira diferente. Seu espírito se move com uma autoridade silenciosa, o tipo de autoridade que só aparece depois que alguém aprendeu a ressurgir das próprias cinzas mais de uma vez. O universo não entrega grandes missões a almas frágeis. Ele as entrega àqueles que provaram repetidas vezes que mesmo quando se curvam, não se quebram. E Escorpião, você provou isso de maneiras que a maioria das pessoas jamais verá. Então, se você sentir algo despertando dentro de si, algo que estava esperando o momento certo para se manifestar, confie nessa sensação. Não é imaginação. Não é mera ilusão. É o início de uma transformação que você conquistou a cada passo, a cada lágrima, a cada mudança que vivenciou em silêncio. E à medida que essa transformação interior cresce, você poderá perceber um leve puxão, como uma mão gentil guiando você em direção a algo que você ainda não nomeou.
algo que parece familiar e novo ao mesmo tempo, algo que tem te procurado tanto quanto você tem procurado por ele. Escorpião, há momentos na vida em que o ar parece diferente. Você não consegue tocar, você não consegue explicar, mas algo dentro de você sabe que um limiar está próximo. Um lugar onde a estrada atrás de você não define mais a estrada à frente. Esse é o poder silencioso do 1212. Não uma data no calendário, mas uma pulsação, uma mudança. Um clique sutil do destino encontrando o caminho de volta para se realinhar com o seu nome. Por tanto tempo, você sentiu como se estivesse esperando por algo que não conseguia descrever. Uma sensação, um sinal, uma razão para acreditar que tudo que você suportou teve um propósito. E agora, quase sem aviso, essa sensação começa a ressurgir em você. Não em uma onda dramática, mas em uma correnteza quente e constante. Um sussurro que diz: preste atenção. Você poderá notar isso de maneiras sutis no início. Como seus pensamentos se voltam para novas possibilidades sem o medo puxando as bordas. Como seu coração se enternece diante de um futuro do qual você antes se protegia. Como o mundo ao seu redor parece se aproximar um pouco mais, preparando-se para revelar algo que você sempre deveria ter visto. Há uma decisão se formando em algum lugar do seu espírito. Uma escolha que parece maior do que o momento em que surge. Quase como se você estivesse sendo guiado para uma encruzilhada onde não precisa se apressar, apenas ouvir. Porque desta vez a decisão não virá da pressão ou do medo. Virá da clareza, daquela nova versão de você que não negocia mais com a incerteza. E então, talvez quando você menos esperar, algo surge em sua direção. Uma mensagem, um telefonema, uma conversa que desperta uma faísca que você não consegue ignorar. Pode parecer algo pequeno à primeira vista, mas você sentirá aquele puxão suave, aquela sensação de que este momento tem peso. Como se o universo tivesse colocado um marcador em seu caminho e sussurrado: este importa. A vida tem uma maneira de se organizar em torno de um tempo que não compreendemos totalmente. As pessoas cruzam nossos caminhos nem um dia antes, nem um momento depois. As oportunidades reaparecem com novas faces, e as coincidências deixam de parecer coincidências. Você começa a perceber a coreografia por trás do caos, o plano por trás da imprevisibilidade. E Escorpião, quando essa consciência se instala em seu peito, ocorre uma mudança dentro de você. Uma aceitação serena, a certeza de que o que está por vir não é algo que você precise perseguir. É algo que já está se movendo em sua direção, algo que reconhece seu crescimento, algo que se harmoniza com a frequência da pessoa que você se tornou. Esta não é mais a fase da sobrevivência. Você já sobreviveu o suficiente. Este é o momento em que a vida começa a retribuir de maneiras que parecem quase irreais a princípio. Não porque você exigiu, mas porque você finalmente se tornou a versão de si mesmo que pode receber sem se retrair, que pode acolher sem medo, que pode receber o inesperado de braços abertos. Então, permita-se respirar e se entregar a esse novo espaço. Sinta a atração. Sinta o zumbido constante de algo se alinhando. Sinta a promessa silenciosa emergindo sob a superfície dos seus dias. Porque à medida que você se aproxima dessa porta invisível, Escorpião, algo dentro de você sabe. Você está sendo conduzido em direção a uma vida que a aguarda com a mesma paciência com que você a aguarda. Escorpião, quando um longo ciclo se encerra, raramente o faz com alarde. Ele se encaixa suavemente como a última página de um livro que se acomoda sob seu próprio peso. E nesse silêncio, algo dentro de você começa a emergir, algo que você talvez tenha esquecido que lhe pertencia. Essa nova versão de você não surgiu da noite para o dia. Ela foi moldada na escuridão, formada nos momentos que ninguém testemunhou. Fortalecida a cada vez que você se levantou quando tinha certeza de que não tinha mais nada a oferecer. Esse novo você tem crescido silenciosamente sob a superfície, aguardando o momento exato em que o passado soltaria suas garras. E agora, à medida que o velho ciclo se dissolve atrás de você, talvez sinta uma mudança difícil de definir, uma calma que não pede permissão, uma firmeza que não precisa de plateia.
É a sensação de estar em sua própria luz sem se encolher, de saber quem você é sem precisar de provas. Seu espírito não está mais se preparando para o impacto. Ele está se abrindo. Há uma suavidade em você que não existia antes. Não fraqueza. Suavidade. Aquela que surge quando um coração é aberto e curado nos lugares certos. Aquela que se instala quando você finalmente percebe que não precisa lutar todas as batalhas para conquistar seu lugar no mundo. Você já pertence a ele. E com essa suavidade vem a profundidade. Não a profundidade pesada, mas aquela que permite ver a vida com novos olhos. A maneira como a luz incide sobre os momentos comuns. Como um pequeno gesto pode conter um universo inteiro. Como seu próprio reflexo parece diferente agora, não por causa do mundo, mas por causa da maneira como você aprendeu a se enxergar. Há também uma certeza se formando em você. Uma resolução silenciosa, uma disposição para entrar em espaços dos quais você antes se mantinha afastado, para dizer verdades que você antes engolia, para escolher conexões que te honrem em vez de te esgotarem. Essa nova certeza não é estridente. É presença. É saber que você não está mais disponível para as versões da vida que te faziam sentir pequeno. Em Escorpião, algo mais está acontecendo. Sua energia está se transformando de uma forma que os outros não podem ignorar. Um brilho está retornando a você, um magnetismo que você não precisa projetar. As pessoas podem não entender porque se sentem atraídas por você ou porque se calam na sua presença, mas você saberá. É a energia de alguém que renasceu das próprias cinzas sem amargura. A energia de alguém que carrega tanto a sombra quanto a luz com graça. Após 1212, você poderá se ver entrando em espaços que antes o intimidavam, mas que agora parecem estranhamente familiares. Como se estivessem esperando que você se integrasse a eles, como se seu nome estivesse escrito em portas que você ainda não tocou. E quando as oportunidades começarem a surgir diante de você, você não questionará se as merece. Você sentirá a verdade disso na pele. Você foi preparado para isso. Escorpião, o caminho à frente não é uma continuação de onde você esteve. É uma emergência, um renascimento, a revelação de um futuro que não poderia chegar até você até que se tornasse a pessoa capaz de carregá-lo com sabedoria, compaixão e uma força serena. Algo em sua vida está prestes a mudar de uma forma que transformará tudo, não porque o destino seja generoso, mas porque você finalmente está alinhado com o que sempre esteve destinado a você. E enquanto caminha em direção a essa revelação, observe a luz se acumulando ao seu redor. Observe como ela se assemelha ao reconhecimento, ao lar, ao início de uma história que estava esperando por você. Escorpião, antes de encerrarmos este momento juntos, quero que você ouça algo com clareza. Você não chegou a este ponto por acaso. Você foi guiado até aqui. Cada passo, cada perda, cada conquista, cada momento de sobrevivência silenciosa o trouxe até esta respiração exata. E agora, enquanto o ciclo de 12 anos libera seu último eco, algo belo se desdobra. Não é estrondoso, não é dramático, mas inconfundivelmente seu. Um novo começo que carrega seu nome com uma suavidade e uma força que nem mesmo o passado consegue alcançar. Se uma parte de você se pergunta se está pronto, deixe-me lhe dizer uma verdade que talvez tenha esquecido. Você já está. Você se tornou pronto nos momentos em que pensou que estava se quebrando. Você se tornou pronto no dia em que escolheu se levantar. Você se tornou pronto no momento em que seu espírito sussurrou que se recusava a permanecer pequeno. Então, ao seguir em frente a partir daqui, deixe uma coisa se instalar profundamente em seu coração. Você está entrando em um capítulo que esperou 12 anos pela sua versão ideal. E agora que você está aqui, nada que lhe seja destinado jamais lhe escapará. Se esta mensagem tocou uma parte de você que você não acessava há tempos, me avise. Deixe um comentário. Diga-me que você está pronto. Diga-me que você sente a mudança. Conte-me o que sua alma sussurrou para você enquanto você ouvia. Sua voz importa aqui. Sua presença importa aqui. Este é um espaço para os corações de Escorpião se curarem, se elevarem e se lembrarem do seu poder em conjunto.
E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se antes de sair. Não por hábito, mas porque esta jornada que você está trilhando está longe de terminar. Mais clareza está a caminho, mais confirmações, mais mensagens destinadas a te encontrar exatamente onde você está. O universo tem mais a te dizer, Escorpião, muito mais. Ao encerrarmos este capítulo esta noite, permita-me compartilhar com você uma última verdade. Nem tudo que muda sua vida chega com alarde. Às vezes, vem como um conhecimento silencioso, um puxão suave, uma luz que aparece exatamente quando você mais precisa. E Escorpião, essa luz já está caminhando em sua direção. Até nos encontrarmos novamente, confie em si mesmo, confie no que você sente e confie na maneira como sua história está se desenrolando. A jornada continua, e sua próxima mensagem já está a caminho.